Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! O valor bruto do que se produz na agropecuária brasileira deve crescer mais de 8% esse ano. A suinocultura tem grande influência. Já eu mostro nessa edição que vai discutir também as nossas relações no trabalho durante a pandemia. Como lidar com os extremos. Tem gente que não se cuida e tem quem se cuida até demais. O programa está muito bom e no tema técnico nós vamos falar da qualidade da pele do peru. Fique aí então até o meio-dia. A suinocultura em Santa Catarina alcançou um valor bruto de produção no ano passado de 6 bilhões e meio de reais. Corresponde a quase 20% de toda a produção agropecuária do estado. Esse valor é 35% maior que o conquistado no ano de 2018. Se a gente somar a produção animal em geral, chega a mais de 20 bilhões de reais, 15% a mais que em 2018. Já a agropecuária catarinense, como um todo, chegou a produzir 33 bilhões e 600 mil reais, aumento de 8,8% em relação a 2018. O fechamento de 2019 foi divulgado essa semana pela EPAGRE, que é o órgão de agricultura do estado. E o valor bruto da produção no Brasil em 2020 está estimado em quase 703 bilhões e 800 mil reais. Seriam 8,5% a mais que o ano passado. É um recorde. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, a pecuária pode subir 3,9%, mas as lavouras é que apresentam melhores resultados, com alta de 11%. As exportações de carne de frango para o Oriente Médio caíram 46% na comparação entre maio de 2020 e o mesmo mês do ano passado. O número chamou a atenção no último relatório da Secretaria de Exportação do Ministério da Economia. Revelou que a queda vem acontecendo desde janeiro. No acumulado desses 5 meses, a diminuição foi de 22%. Segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, países como a Arábia Saudita compraram menos porque o turismo foi praticamente inexistente durante a pandemia. Para o próximo semestre, se espera recuperação bem lenta, mês a mês. Nessa época de mudanças forçadas em nossas relações, uma confusão ou outra é normal. Por exemplo, você já cumprimentou alguém oferecendo a mão e foi recusado? Na hora a gente leva até na brincadeira, né? Mas precisamos refletir um pouco sobre como essas situações podem afetar o nosso dia a dia. Qual a melhor forma, de falar com um cliente, um fornecedor, um funcionário? Eu tenho dúvidas. E você aí? Vamos conversar, então, com quem entende de gestão de pessoas? A Tânia Moura, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela fala com a gente agora via internet. Bom dia, Tânia. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com você e com todos os que estão conectados no Ligados e Integrados. Aliás, essa palavra já... Obrigada a você pelo convite e eu quero dizer que esse nome já é excelente. Para a gente que faz gestão de pessoas, a dica é sempre ficar ligado e integrado. Então, parabéns aí também pela escolha do nome. Tá certo. Pois é. Inclusive, até você já viu comentando aqui, né? Nessa época, essas relações até mudaram muito, né, Tânia? Porque a gente tem que respeitar uma série de protocolos, né? Até a nossa etiqueta, diríamos assim, teve que mudar um pouco, né? Tanto
quando a gente está perto de alguém, quando a gente está até afastado, por exemplo, não pode mais espirrar livremente. Quer dizer, nunca se pôde, né? Mas agora não se pode mais espirrar colocando a mão, tem que ser o braço. Então mudou muita coisa, o pessoal fica até meio assustado. Como é que a gente lida com o pessoal do trabalho, Tânia, nessas diferenças aí, né? Porque tem gente que acaba sendo super cuidadoso, quase neurótico, né? Eu, no começo da pandemia, passava álcool a cada 5 minutos. Agora até fiquei um pouco mais tranquilo. E tem gente que não tá nem aí, chega perto da gente, sem máscara, fala em cima da gente. É um pouco preocupante, né? Como é que eu lido com essa diferença aí? Nossa, essa tua pergunta é ótima, porque a gente está vivendo um momento que nós nunca vivemos, né? Essa crise trouxe para nós convites a mudanças de comportamentos e hábitos muito importantes. Então, aquilo que a gente fazia naturalmente, agora a gente tem que pensar um pouco mais. Então, a primeira dica que eu dou é trazer à tona, né, essa consciência de que a gente precisa atuar de forma diferente. Então, dá aquele toque no amigo, tudo bem. Então, o que eu quero assim, quando a gente vai atuar de forma diferente, a gente precisa pensar duas coisas que eu acho muito importantes, aí falando um pouco das emoções, que mudaram tudo isso. A gente tem, por conta dessa história, duas questões muito importantes. Primeiro, o medo. As pessoas estão com medo de ficar doentes, estão com medo de perder o emprego. Então, o medo, que era uma coisa falada só nos ambientes pessoais, agora também são falados no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que pensar que as pessoas lidam de formas diferentes com medo. Então, a pessoa, por exemplo, que tem medo de ficar doente, ela fica talvez mais neurótica. Ou a pessoa que tem medo de perder o emprego fica preocupada de como é que ela vai se relacionar com o colega, com o chefe. E as pessoas, elas vão, então, adotando comportamentos de acordo com o que elas estão sentindo. Por isso que nesse momento de pandemia é muito importante exercer a empatia. Como é que o outro prefere lidar? Como é que eu posso chegar no outro de uma forma mais efetiva? Então pensar, né, que nem todo mundo é igual a gente, nem todo mundo pensa igual, e respeitar essas diferenças. Pois é. As pessoas neuróticas, elas precisam ter um pouco mais de cuidado, e para ela aquilo traz segurança. Né? Para outro, a perda da liberdade de dar um abraço, por exemplo, pessoas mais extrovertidas estão sentindo muita falta de sair de casa, de abraçar, de confraternizar, e aí, né, é uma outra necessidade. Eu tô rindo porque aqui no Canal Rural eu sou desses, que sai abraçando todo mundo, agora eu tive que parar. E quando eu disse que pode dar um toque no amigo, não foi físico que eu quis dizer, eu quis te perguntar se eu posso dar um toque naquele meu amigo no sentido de falar para ele, ei, espera aí, fica um pouquinho mais longe, você tá sem a máscara. Sem dúvida, eu acho que assim, agora a gente tem a liberdade de falar, né, porque são temas que estão falados, não é uma questão indelicada, e como você disse, a etiqueta social hoje mudou, né, é até mais respeitoso, não tirar a máscara para falar. Depois de um tempo, se você está, claro, com a família, geralmente você tem algumas questões que você faz das pessoas muito próximas de você, mas agora é questão de respeito ao outro, você cumprir todos os procedimentos que a gente tem sido ensinados aí, principalmente a mídia tem falado muito, né? Como tossir, como conversar à distância, né? Como cumprimentar, quantas vezes lavar a mão. Então, todas essas práticas mudaram. Agora, o que eu tenho visto, Pablo, assim, nem sempre o comportamento ele muda a partir da conscientização. Então, os procedimentos nos ajudam. Se você lembrar, muito tempo atrás, a gente não usava cinto de segurança. E todo mundo, no começo, achou um pouco estranho. Hoje, o cinto de segurança é normal quando você entra no carro. Então, um procedimento implantado para ajudar a vida humana. Então, a gente precisa levar conscientização para pessoas mais resistentes sobre o tema, né? Então, uma forma da gente mudar e ajudar e dar esse toque para o outro é trazer a conscientização. Alguns usam a conscientização de uma forma mais emocional e outros mais racional. Então, levar fatos e dados, citação de pesquisas confiáveis, a ter a adoção desse novo comportamento. Que a gente teve uma falhinha aqui na conexão, mas já voltou. Então, nas empresas, é legal a gente fazer isso de uma forma coletiva, quando for avisar alguns novos procedimentos de etiqueta mesmo, né, Tânia? Talvez lá o RH da empresa chamar todo mundo e explicar, olha, a partir de agora vamos fazer assim, né? Vamos usar a máscara, vamos nos cumprimentar dessa forma ou outra. Sem dúvida, Pablo, nós temos feito muitas palestras justamente para avisar, né? E agora muita palestra online, né? Porque fisicamente a gente mas também muitas lives, muitos webinars coletivos,
informações coletivas para as pessoas funcionam super bem, porque geralmente as pessoas acabam ouvindo, compartilhando com os colegas, então essa é uma recomendação que nós fazemos com certeza. Tá certo. Tânia, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Um bom trabalho aí para você. Quando tiver também aí mais novidades, né? Sei que você sempre lança aí artigos, livros, traga para a gente, tá bom? Tá bom, prazer estar com vocês. Eu fico super à disposição para a gente falar mais aí sobre as emoções. Até mais, então. Agora a gente faz um intervalo, depois tem dicas para você, criador de perus. Como manter a pele intacta. Importante nesse produto que muitas vezes é apresentado por inteiro ao consumidor na mesa da ceia de Natal, hein? Por exemplo. Até já! Ligados Integrados de volta nessa quinta-feira, obrigado pela sua companhia. Agora vem comigo para a gente abrir a minha janela aqui e conversar com a vizinha de estúdio, a Priscila Paiva, que vai contar para a gente sobre o tempo. Bom dia, Pri! Olá, Pablo, boa quinta-feira para todos nós. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa para ver o que ele nos mostra a partir da semana que vem. A gente sabe que nessa semana a gente teve a atuação de um bloqueio atmosférico, estava segurando as instabilidades lá para a metade sul do Rio Grande do Sul. A gente falou disso aqui ontem, mas na semana que vem vamos ter um sistema que vai conseguir romper o bloqueio atmosférico e levar um pouco mais de chuva para o Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Mas calma, porque não é chuva forte. É uma chuva que vai paralisar só momentaneamente os trabalhos de colheita do milho segunda safra. A gente vai continuar na semana que vem com um tempo muito seco entre o Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste e Norte. Lembrando que a semana que vem já é a primeira semana do inverno. Mas a gente já estava falando aqui, já comentou bastante, que não vai ser uma estação rigorosa, não vamos ter temperatura muito abaixo do normal, muito pelo contrário. Em média, a temperatura pode ficar até acima do normal em grande parte do Brasil, tá certo? Eu quero falar desse mapa aqui que mostra a probabilidade de chuva de julho a setembro. A gente vê, está bem nítido, que em diversas áreas aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná, é chuva abaixo do normal, até 60%, 50% abaixo do normal, comprovando que mesmo sem ter laninha, sem ter completamente, né, o fenômeno configurado, a gente já tem uma tendência para os próximos meses de chuva abaixo da média, como é comum em anos de laninha. O mesmo acontece aqui no Nordeste do Brasil, que apresenta chuva acima do normal. Amanhã estou de volta com mais informações aqui para vocês. Obrigado, Pri. E imagine você em uma ceia de Natal, quando o peru é servido à mesa, a pele tem marcas. Não está assim perfeita, sabe? Não é legal, né? Nós que estamos aqui juntos no Ligados Integrados, sabemos que esse animal, então, passou por algum estresse. Vamos dar dicas aos novos criadores de como evitar a pele riscada? A Júlia Fabre foi pesquisar pra gente e traz agora as informações. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Eu estava conversando com o Vanderlei da Cruz, que é extensionista de perus em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele visitou 2 produtores da região, o Roberto e o Célio, para falar sobre qualidade de pele nas fêmeas leves. Traduzindo para vocês, para ficar mais fácil de entender, o peru de Natal. Pois é, agora sou mais familiar, né? O peru tem uma carne de sabor mais suave e textura diferenciada, mas para que ele seja a estrela na sua ceia de Natal e em tantas outras ocasiões especiais, tem o pessoal trabalhando à beça lá no campo, viu? Tudo começa no manejo da cama, que deve ser livre de patógenos e acomodar bem as aves. O manejo é feito controle de temperatura em primeiro lugar. Segundo, cama de boa qualidade, a partir de 12 centímetros. E entrar no galpão com muito cuidado, com muita calma, porque na leve tem um pouco mais de cuidado. Certo, muito bom. Para garantir essa qualidade de cama que o Roberto tem na propriedade dele, a empresa faz auditoria nos fornecedores de Maravalha, a fim de garantir que vem uma Maravalha com boa qualidade, sem corpos estranhos, livre de fungo e bactéria, que vai garantir uma boa sanidade para o lote, evitando doenças que geram perdas para o produtor e para a empresa. Vanderlei também visitou a granja do produtor Célio, que produz peru de Natal. Para evitar
perdas no abate, o manejo deve ser realizado corretamente. É como a gente sempre fala por aqui, bem-estar animal é prioridade. Como o peru de Natal é embalado inteiro, é necessário que se tenha uma boa qualidade de pele. Para garantir isso, o produtor precisa fazer o manejo sempre com muita calma e sempre em horários de temperaturas mais confortáveis durante o dia. Isso vai gerar uma boa qualidade de pele, evitando perdas no frigorífico. Pelo que eu entendi, então, para lidar com os perus, quando eu for visitar uma granja, tem que chegar lá muito zen, muito sereno. Vamos conversar com o Giovanni Felipeto. Bom dia, Giovanni. É isso mesmo? Para lidar com o peru, a gente tem que estar naquela calmaria. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Exatamente. É isso que o Vanderlei colocou, né? É bem importante que a gente tenha, na produção desse animal, uma calma no manejo, né, no manejo geral da granja. A gente fala que até mesmo ao caminhar dentro do aviário tem que ser um caminhar calmo, sem agitar as aves. Isso faz uma diferença muito grande, sim, na qualidade de pele. A gente evita muitos arranhões, né, aquele arranhão que acontece porque a ave acaba pulando uma em cima da outra, a gente acaba evitando isso, né. Tá certo. Na de frango, né, na granja de frango, tem muito cuidado com a ambiência também, né, para que eles não se aglutinem e tudo mais. Com os perus também pode ocorrer isso? Como é que é já o tipo deles, né, assim, quando lidam com o frio, com o calor? Muito bem colocado, Pablo. A ambiência para nós ela tem sido um papel fundamental na melhora da qualidade de pele e na qualidade do animal em termos gerais. A gente tem focado muito, né, no aquecimento. Nós trabalhamos numa região que ela tem uma temperatura um pouco mais baixa, né, do que então, período de inverno a gente produz muita fêmea leve aqui, que a gente é o peru natalino, e a gente tem focado muito trabalho no aquecimento das granjas. E a gente tem até evoluído muito com isso. Nosso produtor, ele pegou esse tema com as duas mãos e a gente tem conseguido, sim, com aquecimento, com ventilação na hora que precisa, com um bom manejo aí de cama, como dito pelo Vanderlei, a gente tem conseguido gerar uma qualidade de pele muito melhor, né? Então é importante o produtor ficar muito atento a esse assunto, né? O aquecimento, ele faz um papel fundamental desde o início da vida do animal, lá no iniciador. A gente lembrando que o peru ele tem duas fases, né? Ele tem a fase de iniciador e a fase de terminador. Então o aquecimento ele faz um papel importante no início ao fim da cadeia da fêmea leve. Ele é fundamental mesmo lá no pré-abate ainda, para a execução de um jejum bem feito, né? Tem que ter uma temperatura de boa qualidade e a gente evita também, né, perder qualidade de pele, porque temperaturas baixas fazem as aves se aglomerar mais, e no momento que ela se aglomera, ela acaba se riscando, né? Então, fundamental. Com o frango, inclusive, quando eu tenho, até me corrija se eu estiver errado, né, mas eu já ouvi isso por aí. Quando eu tenho o frango, né, que está muito riscado, eu até posso, às vezes, direcionar esse animal, então, em vez de ser apresentado inteiro, para algum corte, né? Inclusive, às vezes, pode ocorrer até prejuízo, né, quando o problema é muito grande. Por isso, o cuidado que a gente deve ter. Agora, como o peru, né, leve, ele geralmente é destinado só para a mesa inteiro. Se eu tenho um peru riscado, então, realmente é um problema, né? O peru riscado, a gente não tem como, né, Pablo, nenhuma dona de casa, ela vai querer, como dito por ti, abrir um peru no Natal, num momento de confraternização, com um problema de qualidade, né? Então, a gente cuida muito desse assunto e não tem possibilidade da gente colocar uma ave com algum tipo de risco na pele, uma perda de qualidade como essa, dentro de uma embalagem, né, Paulo? Então, a nossa parte de qualidade, ela preza muito por isso, e o frigorífico toma todos os cuidados para que a gente possa colocar na mesa do consumidor no Natal o melhor possível, o melhor produto possível.
e para isso a pele é fundamental, né? Ela tem um aspecto visual importante e faz muita diferença na apresentação do produto, né? Mas o produtor, tomando esses cuidados aí então, né, não agitando os animais, também com a ambiência, você acredita que ele consegue lidar bem, até para a gente não assustar quem quer investir, né? Exatamente. Como dito pelo Vanderlei antes, o manejo é calmo, né? Na fêmea leve a gente tem essa característica, né? Não que para os outros animais a gente não tenha que cuidar desse aspecto, mas é um ponto mais importante nessa categoria de ave. Só por conta da apresentação mesmo, né? Mas não que isso ocorra muito, né? Tomando esse cuidado, ok. Isso mesmo, tomando esse cuidado, a gente vai dar certo, né? É uma ave fácil de ser criada, né? A gente tem é uma característica de uma ave de fácil manejo, né? De ciclo rápido, né? Ela tem no terminador, que a gente tem os 2 ciclos, né? Iniciador com 33 a 34 dias, e no terminador ela fica até 61, 62 dias, então de vida total, né? Na casa aí dos 4,5 kg, então é uma ave muito rápida de ser feita, de manejo simples, mas os cuidados com ambiência e cama e o manejo tranquilo fazem toda a diferença. É a tarefa básica, né? Legal, Giovanni, obrigado pelas informações, bom trabalho aí, sucesso, até mais. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia. Eu acho muito curiosa a criação de peru, mas mais curioso ainda é quem cria galo índio gigante. Ele pode chegar a 1 metro de altura. Já pensou em encontrar um bicho desse assim à noite? Já ouviu falar? Criar é ciência. Com genética forte, os galos da raça índio gigante já são animais ornamentais famosos em feiras e exposições. As aves podem medir mais de 1 metro e passar dos 7 quilos. O porte diferenciado justifica o preço alto. Tem galo índio no Brasil que já foi vendido por mais de R$150 mil. Os produtores que investem no galo índio, então, estão, é claro, pensando nos futuros lucros com os filhotes do animal. Além da qualidade genética, outra característica do galo índio é a produtividade. Eles são ótimos geradores de frangos precoces e com excelente rendimento de carne. A fêmea do índio gigante produz em média 160 ovos por ano e mantém plena produção por um período de 5 anos. Engraçado, né? Que perna esticada, até parece que está andando de salto alto. O programa de hoje acabou, então eu já vou juntando as minhas coisas aqui. Você agora em casa vai almoçar e depois nós todos voltamos a trabalhar, beleza? Até amanhã, 11h30 da manhã no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.